Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre temas muito importantes. E o nosso tema de hoje é a neuropsicologia, né? E para complementar, para enriquecer o nosso diálogo de hoje, a gente trouxe a nossa convidada, neuropsicóloga Marijone. Prazer, seja muito bem-vinda, se sinta acolhida nesse espaço para compartilhar conhecimento com a gente um pouquinho sobre a neuropsicologia, tá? Para começar, conta pra gente quem é você, como começou a sua trajetória na psicologia e o que mais te fascina sobre o funcionamento do cérebro. Bom, agradeço muito o convite, obrigada por esse convite muito, muito especial para mim. Bom, a minha trajetória na neuropsicologia começou da seguinte forma. Eu sempre fui aluna média inferior. Eu sempre fui a pessoa que me esforçava muito, tinha que ler muito para poder compreender a matéria. Então, eu sempre fui ali a aluna média inferior. E assim, na faculdade não foi diferente. Sempre fui desse mesmo jeito. Mas aí, quando chegou o período ali de matérias em que tinha cérebro, envolvendo cérebro, eu ficava encantada. Eu deixei de ser aluna média inferior e passei a ser aluna com médias superiores, né, com valores assim acima da média. E eu passei a ser referência na minha turma quando tinha alguma matéria ali de cérebro, porque assim, me encantava de tal forma com que, enfim, né, deixava de ser aluna média inferior. Então, assim, uma professora chegou comigo e me falou assim, olha, Mari, eu vou inaugurar um curso, né, de neuropsicologia, eu gostaria muito que você participasse, já que você gosta muito disso e tal. E eu fiquei, gente, neuropsicologia, eu nunca ouvi falar, o que é isso? E aí eu fui estudar. E eu me matriculei, eu finalizei a faculdade de psicologia juntamente com a pós-graduação em neuropsicologia. E o fato de estudar, relacionar comportamento com cognição sempre me estimulou muito. Sempre gostei muito dessa conexão, dessa ponte entre cognição, comportamento e explicar a relação entre as duas, sabe? Isso sempre me incentivou muito. Muito legal saber que você se identificou, né, nessa área a partir de uma dificuldade sua também, muito bacana. Como você explicaria de forma simples o que é a neuropsicologia e qual o papel do neuropsicólogo? Porque quando a gente fala de neuropsicologia, muitas pessoas enxergam como algo inacessível, longe da realidade delas. Então, gostaria que você pudesse simplificar um pouquinho isso pra gente. Eu poderia explicar, né, o que é e o que não é a neuropsicologia. A neuropsicologia não se trata de aplicação de testes. A neuropsicologia se trata de conhecer a história das pessoas, né? Conhecer como todo o processo, né? Como a cognição, como o comportamento tem funcionado e como, de certa forma, a afetividade ou a personalidade afetam diretamente a questão cognitiva. Eu gosto muito de fazer uma analogia da avaliação neuropsicológica em si, né? Dessa avaliação com o iceberg. Quando a gente visualiza o iceberg, a parte visível dele, né, a parte acessível, a gente pode ver que ela é muito pequena se comparado com a parte que fica submersa. E aquilo ali que fica no visível, no acessível, a gente pode considerar que são os comportamentos, aquilo que os pais conseguem falar do filho, aquilo que, ou então uma pessoa adulta, né, a pessoa adulta consegue falar de si mesma. Só que, o que está por trás de tudo aquilo dali? O que está por trás daqueles comportamentos? É muito maior se a gente for comparar. Então, a questão cognitiva, a afetividade, a personalidade é muito maior quando a gente compara somente comportamento. E eu acho fascinante exatamente isso, porque a neuropsicologia explica exatamente a relação entre aquilo que é acessível, que é bem pequenininho, né, de certa forma, e aquilo que é o inacessível, que não é visível, que não é acessível, né? E eu, enquanto neuropsicóloga, eu sempre gosto de falar isso para os pais dos pacientes, eu, enquanto neuropsicóloga, é como se eu fosse fazer um mergulho, de fato, né, nas profundezas do ser daquela pessoa, para poder entender o que está acontecendo, o que está por trás daquele comportamento, sabe? Agora falando de curiosidade, né, porque no senso comum a gente tem muitos mitos também sobre a neuropsicologia, e eu queria que você dissesse pra gente quais são os mitos mais comuns sobre o cérebro que as pessoas ainda acreditam. Um mito, assim, muito comum é aquele, né, dos 10% de funcionamento cerebral, né? Tem muita gente que acredita muito nisso. Mas, assim, quando a gente percebe, né, a obra de Deus, né, quando ele criou o ser humano, né, e toda
a sua plenitude, né, de emoções, cognição, de funcionamento, tudo, quando a gente olha, assim, pelo menos eu penso assim, gente, como é que Deus ia fazer um ser humano com um cérebro desse, né, para funcionar somente uma parte, sabe? Não faz sentido, né? Então, assim, um dos maiores mitos que até hoje, né, as pessoas acreditam é esse, que o cérebro funciona apenas 10%. Agora falando um pouco sobre o cérebro no cotidiano, tem algo que a gente possa fazer no dia a dia para melhorar nossa memória, foco ou atenção, tipo hábitos que a gente pode incluir? Gente, é incrível. Faz muita diferença, principalmente o sono, né? O sono, o nosso descanso, ele faz toda a diferença. Então, assim, a depender muito, né, da tarefa que a pessoa executa, é necessário que ela faça pequenas pausas durante o dia, sabe? Faz total diferença. O sono adequado, a alimentação, o exercício físico, sabe? Tudo isso vai fazer diferença. Porque, assim, se a gente pensar, né, avaliar direitinho, nós somos, tem até alguns artigos que falam sobre isso, né, que nós seres humanos, nós somos seres biopsicossócio-espiritual. Então, assim, é um corpo, né, que tem uma mente, que tem uma alma, que tem sentimentos, emoções, enfim, existem todas essas questões. Existe um corpo, né, que a gente trata mal às vezes, né, com uma má alimentação. Existe um corpo que a gente toma vários medicamentos e que só prejudica esse funcionamento, né? Então, assim, existe esse corpo, né, que a gente também não cuida o suficiente ao ponto de dormir o suficiente, né? O sono é regulador, né? Então, o sono, ele ajuda diretamente na memória. Tem muitos pacientes que chegam, eu não consigo de jeito nenhum memorizar, nunca mais consegui memorizar, eu era bom de memória. Aí eu venho para uma pergunta, tá? Como é que tá o seu sono? Eu durmo pouco, durmo muito tarde, acordo cedo. Aí o dia inteiro eu fico irritado, o dia inteiro eu fico impaciente, não consigo memorizar nada. E aí é muito interessante porque as pessoas, né, não estão adaptadas a identificar que o problema é muito mais básico, é muito mais simples. Sono, alimentação e atividade física são essenciais para um bom funcionamento de cognição, de cérebro, né? Atenção, memória, aprendizado. Bom, foi isso o nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, pela construção de conhecimento, por ter aceitado o nosso convite, tá? E você que assistiu a gente até aqui, muito obrigada também. E lembre-se que cuidar do seu cérebro também é cuidar da sua qualidade de vida.